Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é um tema que talvez pareça um pouco alternativo, mas acho que serve como parâmetro, como gancho para uma discussão, uma reflexão que existe no futebol brasileiro e precisa acontecer. Nessa quinta-feira, a Inglaterra, a FA, né, a Federação Inglesa de Futebol, a Football Association, anunciou que em parceria, né, num acordo com a Premier League, a Copa da Inglaterra deixa de ter os replays a partir da próxima temporada, 2024-2025. E o que é o replay? Por que isso é relevante? A gente está falando de uma tradição de mais de 150 anos. A Copa da Inglaterra é o torneio mais antigo do futebol mundial. A Copa da Inglaterra teve sua primeira edição sendo disputada em 1871, 1872. E ela é extremamente importante pela tradição, já que existe até hoje, e também, dentro dela, existia sempre o recurso do desempate a partir de um jogo extra. Então, qual que era a ideia do replay? O nome mesmo diz, né? Replay é repetir o jogo, é fazer mais uma vez um confronto. É o jogo extra, como a gente já viu em outros momentos da história do futebol brasileiro. Então, a Copa é disputada em mata-mata do início ao fim, reúne centenas de clubes pelo país, e se um jogo termina empatado, esses clubes vão se enfrentar novamente. Só que lá atrás, isso poderia acontecer com um número indefinido de partidas. Então já aconteceu de um confronto precisar ser realizado 6 vezes até que o jogo não terminasse empatado, até que tivesse algum campeão. É evidente que à medida em que o tempo foi passando, isso foi se tornando insustentável do ponto de vista de calendário. Então o que começou a acontecer é estabelecer limite de jogos e nos últimos anos, na última década em especial, diminuir até o número de fases em que o replay poderia acontecer. E o motivo para isso é bastante evidente, e aí a gente chega no paralelo que a gente pode fazer com outras competições e até com o cenário que o futebol mundial passa hoje. A Copa da Inglaterra tem um peso histórico enorme pelas histórias, pela magia das Copas, como a Inglaterra gosta de dizer, mas por permitir que mundos diferentes se enfrentem. Então aí é importante a gente ressaltar dois aspectos quando vai fazer essa comparação que é meio inevitável, né, trazer para nossa realidade. A Copa da Inglaterra é equivalente à Copa do Brasil e beleza. Sim e não, né? Sim, porque é o torneio de mata-mata do país, mas não se a gente olhar para o fato de que a Copa do Brasil é um torneio relativamente novo, perto do Campeonato Brasileiro, e o futebol brasileiro tem a realidade dos estaduais até anterior à realidade do Campeonato Nacional organizado como Campeonato Brasileiro. No caso da Copa da Inglaterra, ela é anterior à realização do Campeonato Inglês pela primeira vez, e tem um outro aspecto. O Campeonato Inglês sempre foi o torneio de pontos corridos, diferentemente do Brasil, que tem essa transformação em 2003. Então é algo ainda muito recente. A gente está falando aí de pouco mais de 2 décadas de torneio por pontos corridos, fazendo com que a Copa seja aí sim o torneio do mata-mata. Historicamente, o futebol brasileiro tinha as definições de campeonato brasileiro, em mata-mata também. Então, assim, são realidades bem diferentes. E o fato de que no Brasil existe estadual acaba permitindo esse encontro de mundos com muito mais frequência até do que deveria, né? Que aí é uma discussão à parte, entre clubes de divisões tão diferentes. Na Inglaterra, você ser sorteado de uma divisão inferior para ir jogar num dos grandes palcos do país significa uma oportunidade rara, única em alguns casos. Se você for de divisões bem inferiores, então, pode ser a oportunidade da vida de você ir jogar em Old Trafford, em Anfield, enfim, em outros estádios importantes. Em Wembley, se você chega a fases avançadas, aí tem essa peculiaridade, né, de historicamente o Wembley ser o palco das grandes decisões da Copa Nacional. Eu tenho um livro aqui que é muito interessante porque olha o tamanho desse livro aqui, é um guia completo, já desatualizado, mas olha o tamanho desse livro, que vai falando justamente a história da Copa da Inglaterra, lá de 1871. Esse livro ele vai até 2003 na sua história, mas ele vai aqui, vou mostrar um pouco aqui para vocês. Então o início é justamente a história do torneio, e ele começa falando justamente sobre a fase amadora do torneio, lá atrás mesmo, que é muito lá no início. Então a gente está falando de 1871 e depois ele tem registros de tudo quanto é resultado aqui, então são letras mínimas para ter todos os resultados, todas as datas de todos os jogos da Copa da Inglaterra entre 1871 e 2003. Então o que não falta é história, e ao longo dessas décadas, aliás, desses séculos, né? Nesse caso, dá para dizer que o que não faltou aí foi grande história, foi grande surpresa, foi um time vivendo aquele conto de fadas de sair de uma divisão inferior e surpreender, ou de jogar o jogo da vida, ou de, no caso dos replays, para voltar ao tema do vídeo, você conseguir ser sorteado, porque lá é tudo a partir de sorteio, né? Então você vai enfrentar um time, o que define se é em casa ou fora, no caso da Inglaterra, é simplesmente a ordem das bolinhas sorteadas. Então você é um time lá da quinta divisão
e você foi sorteado primeiro para enfrentar o Manchester United. Você vai enfrentar o Manchester United em casa, na sua casa, num estádio para 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, e vai ser o dia da sua vida, enquanto torcedor ou enquanto membro daquele clube pequeno. E se você empatar, às vezes virava uma festa maior ainda, porque ganhar já era bem difícil, empatar significava ir jogar em Old Trafford. Então olha a chance para aqueles jogadores muitas vezes amadores, né, de divisões que nem profissionais são do futebol inglês. Então historicamente a Copa da Inglaterra tem esse valor muito grande. É verdade que em alguns períodos ela teve menos valor, principalmente se a gente pensar, acho que ali entre os anos 2000 e os anos 2010, o meio das duas décadas, a gente teve períodos em que a Copa foi muito deixada de lado pelos principais clubes, o que também traz outros pontos interessantes, o número de surpresas, de finais aleatórias, de finais surpreendentes dentro do torneio. Então isso também tem o seu lado legal. De uns anos para cá, talvez tenha dois motivos para isso, mas talvez pela consolidação do Manchester City na era Guardiola e também pela dificuldade nesses últimos anos e o quão acirrada ficou essa disputa para ficar entre os 4 da Premier League, você tem cada vez menos margem para chegar num título, às vezes até para se classificar para a principal competição europeia. Isso foi dando uma nova relevância à Copa como um torneio que você pode ganhar muitas vezes. É a chance de você ser campeão numa temporada, já que está tão difícil nessa era recente aí de Klopp no Liverpool, de Guardiola no City e tudo. Ganhar títulos foi ficando cada vez mais difícil nesses últimos anos. Então a Copa da Inglaterra tem tido muitos clássicos nas suas decisões nesses últimos anos. Então, assim, essa é uma decisão importante do ponto de vista histórico, porque ela rompe com uma tradição que a gente está falando aí de basicamente 150 anos, mais do que isso, que é o tempo de existência de um torneio que começou em 1871. E aí, quando a gente fala desse choque dos mundos, né, a gente traz um pouco para o futebol brasileiro, e eu não vou nem entrar no mérito aqui sobre se deve existir, não deve existir campeonato estadual, se deve mudar ou não, se deve reduzir ou não, até porque eu já falei sobre isso muitas vezes, eu acho que ele ocupa uma parte muito grande do calendário, e o futebol brasileiro tem inúmeros problemas relacionados a calendários. Talvez o principal deles seja o fato de que os grandes jogam mais do que deveriam e os pequenos jogam menos do que deveriam. Então não é apenas simplificar com a questão de tem que acabar, não tem que acabar, isso vai matar os grandes, isso vai matar os pequenos, não vai. Não sei até que ponto eles sustentam de fato, como acho que é um pouco lenda essa história, para os pequenos atualmente, mas o fato é que muitos clubes precisam ter calendário que façam com que esse clube tenha atividade para um ano inteiro e não apenas para 3, 4 meses do seu ano. E ao mesmo tempo, para um clube que está disputando a elite, você gastar 3, 4 meses de um ano jogando contra equipes que nem divisão nacional tem, isso cada vez menos se justifica. E aí que eu acho que entra esse link que é possível fazer com esse cenário da transformação na Inglaterra. Essa transformação tem muito a ver com é necessário diminuir o número de datas. Para diminuir o número de datas, nos últimos anos eles foram tirando os replays, que cada vez estão mais apertados no meio desse calendário. Um jogo terminava empatado, um jogo de quartas da Copa da Inglaterra. Você tinha que marcar um jogo, às vezes, entre dois times da Premier League, para um raro meio de semana, que às vezes nem existia no calendário, para tentar fazer com que esse jogo acontecesse, não tendo muita margem de tempo, porque as semifinais têm que acontecer na sequência e por aí vai. Então, assim, o calendário é o principal ponto. E o outro ponto aqui cada vez mais os clubes da elite têm a percepção e a noção de que não faz sentido para eles passarem boa parte do tempo do seu ano jogando contra clubes que não estão nessa mesma prateleira. E aí eu não estou falando de uma desigualdade natural dentro de uma primeira divisão, por exemplo, que vai existir em qualquer parte do planeta. E sim de um clube de primeira divisão jogar contra um de terceira, quarta, quinta, sem divisão, no caso do Brasil, que nem tem tantas divisões nacionais quanto a Inglaterra. E esse que eu acho que é o ponto principal. E isso move muitas das transformações que a gente está vendo no futebol mundial. Porque não é só o debate do futebol brasileiro sobre o número de datas que você coloca para estadual. É o número de datas da Copa da Inglaterra diminuir, ao mesmo tempo em que o número de datas da Champions aumenta, porque a Champions, com a transformação para o próximo ano, passa a ter um maior número de datas para a primeira fase, por exemplo, passando a ter 8 rodadas e não mais 6. A Superliga debatia muito isso quando teve a sua proposta, a ideia de que os grandes de cada um desses países, os grandes estão mais interessados em jogar entre eles, porque são os jogos que dão mais audiência, consequentemente trazem mais dinheiro, trazem mais holofotes do mundo inteiro. Então jogar contra clubes que estão abaixo do meu nível, pensando quanto grande, cada vez é menos interessante para mim. E a gente vive um momento em que esse debate existe já há alguns anos, se intensifica com mudanças de calendário que começam a acontecer e vai continuar existindo para os próximos anos, principalmente se essa disparidade for cada vez maior. Então esse é um movimento importante, porque ele traz assim um ponto de atenção
não só para a Copa da Inglaterra, ele serve como reflexão para o futebol brasileiro, mas ele serve como uma visualização de um fenômeno que acontece no mundo inteiro, que é essa necessidade que os clubes enxergam de potencializar suas receitas. Então o que eles disputam precisa cada vez ser mais importante, afinal de contas, eles estão disputando entre os mais ricos, entre os mais poderosos, e aí já não faz muito sentido mais você ficar enfrentando toda hora um clube que não te traz ganho nenhum do ponto de vista técnico, de desafio técnico, nem de receita e nem de atratividade enquanto produto, pensando na disputa que existe hoje por atenção. Então cada campeonato, seja ele de qual país for, ele vai cada vez mais, eles têm a percepção, ele tem a noção exata de que ele está disputando a sua atenção consumidor, com qualquer coisa, seja uma outra plataforma de streaming, seja para ver um filme, para ver uma série, para ver qualquer outra coisa que nem esporte seja. Então esse é um movimento cada vez mais relevante de compreender. E ele acontece, embora no Brasil a gente veja esse debate um pouco mais travado, até por dificuldades de estrutura de federações, o peso político que existe. Recentemente, a mudança da Copa do Brasil foi uma tacada muito inteligente do ponto de vista da CBF, questionável do ponto de vista do futuro dos estaduais em si, mas a CBF conseguiu dar novamente um pouco mais de peso para os estaduais, transformando os estaduais no meio de classificação para a Copa do Brasil, que hoje é um torneio extremamente importante do calendário nacional, pela premiação que tem, pelos valores que envolve. Ninguém quer ficar fora da Copa do Brasil. Ninguém pode se dar o luxo de deixar a Copa do Brasil em segundo plano. Então você não pode mais deixar o Campeonato Estadual em segundo plano, porque você corre o risco de não se classificar para a Copa do Brasil do ano seguinte. Então, politicamente, foi uma tacada e tanto da CBF, e que dificulta ainda mais essa tentativa de esvaziar os estaduais, que era algo que, de certa forma, nos últimos anos já vinha e vem acontecendo, por essa compreensão dos clubes de que talvez seja a hora de mexer nessa estrutura de calendário do futebol brasileiro. Enfim, é um tema bastante amplo, mas é uma notícia relevante para qualquer um que goste do futebol internacional, do futebol mundial e de entender de que forma a gente pode traçar esses paralelos. Essa mudança de Copa da Inglaterra mexe com uma história que, olha, é grande, hein? O que não falta é história, porque a gente está falando do torneio mais antigo do mundo e que passa a ter agora esse capítulo, o capítulo de não ter mais os replays. Terminou empatado, prorrogação e pênaltis, como já acontece na maior parte das competições de Copas, né, de mata-mata pelo mundo. Um outro detalhe importante, né, como contraponto a isso, o acordo entre FA e Premier League também preservando o direito de ter fins de semana exclusivos para a Copa da Inglaterra nas fases finais. Então, mais uma vez, a questão de dividir, competir por atenção. A Copa da Inglaterra vai te dar menos trabalho, Premier League, porque eu vou precisar agendar menos jogo, não vai ter mais replay. Mas, por outro lado, você deixa o fim de semana exclusivo para mim, para eu não precisar ficar competindo com um jogo seu, porque o que vinha acontecendo muito nos últimos anos era, mesmo em fases avançadas de Copa da Inglaterra, você tem jogo do Campeonato Inglês ao mesmo tempo. Então, se não for um jogo de muita relevância do ponto de vista de audiência, a Copa fica em segundo plano. E acaba não sendo interessante do ponto de vista de valorização do torneio também. Então, acho que é um acordo que é interessante entender as partes envolvidas para enxergar esses movimentos que são feitos. É isso. Um abraço para todo mundo. Até a próxima.